né? Então agora nós vamos para mais um estudo do Livro dos Espíritos aí, né? Então, como a gente segue na sequência as perguntas, nós estamos aqui no item 101. A gente está falando então, né? É um conteúdo assim tranquilo de entender. A gente está falando sobre as diversas categorias dos espíritos, né? Então, as diferentes categorias aí, né, de fácil entendimento aí, mas é interessante para a gente poder entender um pouco assim como que os espíritos classificam essa ordem, as classes dos espíritos. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho agora aqui sobre os espíritos imperfeitos. Características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então aqui, vamos por partes, né? Então aqui ele explica um pouquinho, né? Então esses espíritos imperfeitos, né? Então, ou seja, eles têm a noção de Deus, mas eles não têm aquela consciência mais apurada, assim, para entender, né, a extensão de Deus, né? Entender Deus assim como a causa primária de todas as coisas, né? Então, eles têm somente a intuição de Deus, né? Então, nessa categoria, a gente percebe aí, né, a questão da matéria sobre o espírito, né? Então, essa influência material ainda está muito forte na questão dos espíritos imperfeitos. Nem todos os espíritos imperfeitos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que maldade propriamente dita. Então, aqui, né, porque a gente pensa assim, às vezes a gente pensa assim, porque é um espírito imperfeito quer dizer que ele é mau? Não, isso está errado, né? Às vezes ele é um espírito imperfeito, mas às vezes ele pode ser um espírito zombeteiro, né? Um espírito ali que um espírito brincalhão, mas às vezes ele não seja assim propriamente mau, né? Então a gente vai ver aqui mais para frente as 5 classes dentro dos espíritos imperfeitos. Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas só por não fazerem o bem denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, comprazem-se com o mal e ficam satisfeitos quando têm a oportunidade de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, porém, seja qual for seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos vis. Seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Só nos podem dar noções falsas e incompletas sobre esse mundo, mas o observador atento quase sempre encontra, mesmo em suas comunicações imperfeitas, a confirmação de grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então, nessa parte aqui, é interessante, né? Porque assim, até mesmo um espírito imperfeito, ele pode, às vezes, nos ensinar alguma coisa que ele aprendeu com os espíritos superiores, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, porque é um espírito imperfeito, quer dizer que ele não pode nos ensinar nada, né? Isso aí está errado. Ele é um espírito imperfeito, mas se ele seguir ali o ensinamento que ele aprendeu com um espírito mais elevado, ele pode estar passando também coisas boas para nós. Seu caráter se revela por sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações deixa escapar um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e essa visão é um incessante tormento para eles, pois experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Então, esses espíritos aqui, quando eles veem, né, os espíritos bons ali, né, em harmonia, felizes,
né, juntamente ali com os afins, né, eles ficam com muita inveja, com muito ciúme, né, porque como eles estão ali no sofrimento, né, naquela dor causada por eles mesmos, né, então eles se sentem ali numa situação, né, de muita raiva, né, fica com raiva, muito ciúme, né, por conta disso. Outra coisa também, né, que uma outra pergunta que mais para frente, né, que eles perguntam, né, eles falam assim, ó, qual que é a influência, né, dos espíritos sobre nós encarnados, né? É uma pergunta mais para frente que fala sobre isso. E aí os espíritos eles respondem, né, muito mais do que vocês imaginam, né? Então, ou seja, os nossos pensamentos, a maioria dos nossos pensamentos, eles não são nossos, né? Então a gente pensa que a gente é dono dos nossos pensamentos, mas na verdade, né, a gente tem parcialmente a gente não é, né? Porque a gente sofre muita influência desses espíritos ali que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, né, igual ele falou aqui antes, né, todo pensamento aí de baixo nível, né, todo pensamento aí negativo, né, às vezes a pessoa está com um pensamento muito forte, por exemplo, de suicídio, né, às vezes a pessoa está pensando ali, né, vários dias em suicídio, isso aí ele está sofrendo também, né, além dele ter baixado a vibração dele, ele está sofrendo também influências, né, de espíritos inferiores que estão ali, né, falando, não, faz mesmo, né, sua vida não vale a pena, e aí eles vão sugerindo até que ele cometa aquele ato. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e muitas vezes essa impressão é mais penosa que a realidade. Portanto, eles realmente sofrem, tanto pelos males que suportaram, quanto pelos que causaram aos outros. E como sofrem por um longo tempo, acreditam sofrer para sempre. Para puni-los, Deus quer que pensem dessa forma. Então, aqui, é o seguinte, né? Muitos desses espíritos inferiores, às vezes, eles já estão ali há muito tempo em sofrimento, né? Então, por conta disso, eles pensam que vai viver aquilo eternamente, né? Até porque a gente sabe que tem muitas religiões que têm essa teoria, né? Que tem essa filosofia, né? De falar, a pessoa vai para o paraíso ou vai para o inferno, né? Se for para o inferno, ele vai ficar lá eternamente em sofrimento, né? Queimando no fogo, né? Então tem muitas teorias, né? Então esses espíritos imperfeitos, muitos deles, eles pensam que vai estar ali, né? Naquela condição inferior, naquele sofrimento ali, e eles pensam que não vão ter mais uma segunda chance para poder evoluir, né? Então, como falou aqui, né? Para puni-los, Deus quer que pensem dessa forma. Então, dando continuidade aqui, né? Ó, então, essa categoria dos espíritos imperfeitos, ela se divide em 5 classes principais. Então, a gente vai começar aqui na 10ª classe. 10ª classe é a dos espíritos impuros. Têm propensão ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, valendo-se de todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se àqueles que possuem caracteres frágeis o bastante para ceder às suas sugestões, a fim de impedi-los a perdição. Satisfeitos por poderem retardar seu adiantamento, fazendo-os sucumbir às provações que sofrem. Então, o que acontece? Né? Esses espíritos impuros, né, normalmente, eles são aproveitadores. Então, eles veem aquelas pessoas ali mais fracas, né, mais frágeis ali, que às vezes está muito ligada à matéria ainda, aos vícios, né, que ainda tem aqueles hábitos muito, muito negativos, né? Então, esses espíritos, eles aproveitam isso, né, para poder estar ali, né, às vezes vampirizando a pessoa, né, ou então, às vezes, influenciando a pessoa de uma forma negativa. Nas manifestações, eles são reconhecidos por sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, tanto entre os espíritos como entre os homens,
é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Então aqui é o seguinte, né? Se a gente pensar aí na reunião de acolhimento, né? Que a gente chama de desobsessão. Então, na desobsessão, né, muitas das vezes a gente vai se deparar com esses espíritos. Às vezes o espírito chega muito nervoso, né, e tal, começa a xingar, né, aquela linguagem bem assim de baixo nível, né, baixo escalão, né, aquela grosseria, né. Então, muitos, né, podem estar nessa categoria aqui, né, de espíritos imperfeitos e espíritos impuros, né, que é aqueles que realmente eles querem fazer a maldade, né. Então, muitas das vezes, se a gente observar a linguagem daqueles espíritos, é lógico que tem os espíritos enganadores, né, mas os espíritos enganadores, eles não conseguem manter aquela postura por muito tempo. Às vezes eles ficam, por exemplo, ali 10, 20 minutos, né, com a linguagem ali mais coerente, mas passou disso, eles já começam a revelar, né, a natureza deles, de acordo com o nível espiritual que eles estão. Então, suas comunicações evidenciam a baixeza de suas inclinações, e se eles querem enganar falando de uma maneira sensata, não conseguem sustentar por muito tempo esse papel, e acabam sempre por trair a sua origem. Alguns povos fazem deles divindades malfeitoras, outros os designam pelos nomes de demônios, gênios maus, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem são propensos a todos os vícios que as paixões vis e degradantes produzem: a sensualidade, a crueldade, a trapaça, a hipocrisia, a cobiça, a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, na maioria das vezes sem motivos, e por odiarem o bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a classe a que pertençam na sociedade, e o verniz da civilização não lhes impede o opróbrio e a ignomínia. Então, esses espíritos imperfeitos, né? O que ele nos fala aqui, né? Enquanto encarnados, né, são, né, esses irmãos que eles ainda estão muito apegados a essa questão aí dos vícios, né, de todas as ordens, né, sensualidade, avareza, muito orgulho, muito egoísmo, né, então todas essas paixões, né, assim, materiais, essas paixões assim de mais baixas, né, são espíritos ali, né, imperfeitos dessa categoria que estão encarnados. Então, nós vamos agora para o item 103, que fala da nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem, sem se preocupar com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos sofrimentos e ligeiros contentamentos, em fazer intrigas, induzir maliciosamente ao erro através de mistificações e espertezas. A essa classe pertencem os espíritos comumente chamados de trasgos, duendes, gnomos, diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes deles se servem como fazemos com os criados. Então, todos, né, já devem ter ouvido falar desses espíritos, né, os duendes, gnomos, né? Então, esses espíritos aí, né, os espíritos superiores, eles têm assim um certo controle, né? Eles usam esses espíritos aí, às vezes, para fazer algum trabalho, né, como se eles fossem assim, assistente deles, né? Então, esses espíritos, eles são espíritos assim, levianos, né, que eles gostam muito de brincar, de se divertir, e eles ficam assim muito receptivos para receber a ordem desses espíritos mais esclarecidos. Em suas comunicações com os homens, sua linguagem às vezes é espiritual e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Apreendem as imperfeições e o ridículo dos homens, e expressam isso de forma mordaz
e satírica. Se usam nomes falsos, é na maioria das vezes mais por malícia que por maldade. Então, assim, são espíritos, né, que eles não têm, por exemplo, eles não têm condições deles aprofundar muito num assunto, em determinado assunto, né? Eles são mais assim superficiais, né, levianos, né? Eles ficam muito ali por conta de brincar, né, de causar, fazer alguma coisa errada ali, atrapalhar em alguma coisa, mas eles não são também necessariamente maus. Então, nós vamos agora para, né, o item 104, oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas eles julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos pontos de vista, sua linguagem possui um caráter sério que pode enganar quanto às suas capacidades e às suas luzes, mas isso muitas vezes é apenas um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. Então aqui, essa categoria de espíritos, né, espíritos pseudo-sábios, né? Então a palavra pseudo quer dizer, do grego, quer dizer falso, né? Então espíritos, né, que são aqueles falsos sábios ali. Então, eles têm assim um certo conhecimento, né, mas eles agem como se eles soubessem mais do que realmente eles sabem. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais despontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia dos quais não puderam livrar-se. Então, ou seja, né, ele é totalmente, né, ele precisa evoluir muito mais, né? Às vezes ele pode ensinar alguma verdade, mas ele acaba misturando ali com muitas coisas erradas, né? Faz muita confusão, né? Acaba misturando muitas coisas, né? Até porque ele deixa essas más paixões também influenciar muito eles, né? Esse orgulho, essa cobiça, né? Essa vaidade. Então agora nós vamos aqui para, né, o número 105, sétima classe. Fala sobre os espíritos neutros. Não são suficientemente bons para fazer o bem, nem maus o bastante para fazer o mal. Pendem tanto para um quanto para outro lado e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, sentindo saudades das suas alegrias grosseiras. Então aqui, gente, é o seguinte, né? Muitas das vezes a gente conversa, né, com algumas pessoas e aí a pessoa ela diz o seguinte, né? A gente às vezes entra na questão da espiritualidade, né? E aí vai conversando, aí a pessoa fala assim, é o seguinte, né? Eu trabalho, né? Eu cumpro meu dever aqui como cidadão, né? Eu faço tudo que tenho que fazer, né? Mas eu não me interesso em evoluir, eu não me interesso em pensar no próximo, né? Então, essa categoria de espíritos neutros, né? Que é aquela pessoa que a gente às vezes fala, a pessoa fala assim, não, eu não faço mal, né? Eu não prejudico ninguém, eu não faço mal para ninguém, né? Eu trabalho, eu faço minhas coisas, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, se você não faz o bem, você já está fazendo mal. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Então, todos nós, quando a gente tem um pouquinho de conhecimento espiritual, a gente tem a obrigação de fazer o bem, né? Pode ser vários tipos de trabalho, né? De caridade, né? Porque a caridade ela não se resume apenas em dar esmola, né? Dar dinheiro para alguém. Ela é muito mais do que isso, né? Então, nós temos aí vários tipos de caridade, né? Então, desde fazer assim uma limpeza no ambiente, né, ajudar a fazer uma sopa, né? Então tem muita coisa que a gente pode estar ajudando aí, né, para poder estar fazendo bem, né, para poder ajudar o próximo e a gente também estar evoluindo, né, aproveitar a nossa encarnação aqui,
né? Então, a gente precisa, né, nós precisamos sair dessa categoria, muitas das vezes, de espíritos neutros, né? Mudar esse discurso, né, de falar assim, não, eu não prejudico ninguém, eu não faço mal, mas eu também não faço bem. Então, a gente tem que parar com isso, vamos começar a agir, né? A gente tem que começar a agir, vamos para frente, né? Vamos enfrentar nossos desafios ali, né? E realmente a gente tem que ver a todos aqui como irmãos. Então, agora nós vamos para a 6ª classe, que fala sobre os espíritos batedores e perturbadores, né? Lembrando que nós estamos na 6ª classe, ainda na categoria dos espíritos imperfeitos. Então, espíritos batedores e perturbadores. Quanto às suas qualidades pessoais, esses espíritos não formam uma classe distinta, propriamente falando. Podem pertencer a qualquer classe da 3ª ordem. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Então essa categoria, né, como ele falou aqui, ela pode pertencer a qualquer classe da 3ª ordem, ela não tem assim uma classe assim específica, né, igual às outras que a gente falou. Em relação aos outros espíritos, mostram-se mais apegados à matéria, parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, seja por agirem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas, em geral, os espíritos elevados deixam isso por conta dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam que manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Então, o seguinte, né? Esses espíritos batedores, né? Como que acontece esse fenômeno, né? Como que eles fazem isso, né? Para poder realizar qualquer fenômeno no ambiente, né? A batida, um barulho, né? Movimento de objetos, né? Para isso, eles precisam usar a energia do médium, que a gente chama de ectoplasma. Então, no YouTube tem um documentário muito bom, pelo menos tinha, né, que já tem tempo que eu vi, né, chamado Ectoplasmia. Então, nesse documentário mostrava aí vários médiuns do passado, né, grandes médiuns do passado que tinham, né, esse ectoplasma muito assim avançado. E aí ensina um pouco também, né, fala um pouco sobre o ectoplasma e o funcionamento dele. Então, para esses espíritos produzir o fenômeno no ambiente, né, fazer, por exemplo, uma cadeira, ir de um lugar ao outro, né, como que eles fazem isso? Tem que ter a intervenção do espírito e o médium ectoplasta, né, aquele médium que ele tem muita energia, essa energia densa, né, porque o ectoplasma é uma energia densa, que ela é capaz de produzir esses fenômenos físicos, né, que a gente chama de efeitos físicos. A 2ª ordem, ela fala sobre os espíritos bons. Então, agora a gente vai ver, né, algumas características dos espíritos bons. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então, nós vimos que na categoria anterior dos espíritos imperfeitos, né, existia aí a predominância da matéria sobre o espírito. Já nessa categoria é o inverso, né? A predominância do espírito sobre a matéria. E o desejo de fazer o bem. Suas qualidades e sua capacidade de fazer o bem decorrem do grau que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Por ainda não estarem completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme sua classe, os traços da existência corporal,
seja na forma da linguagem, seja em seus costumes, nos quais se encontram, inclusive, algumas de suas manias. De outra forma, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam da felicidade dos bons. Sentem-se felizes com o bem que fazem e com o mal que impedem. O amor que os une é para eles a fonte de uma felicidade inefável, que não é alterada nem pela inveja, nem pelos remorsos, tampouco por quaisquer das paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm de passar por provações até que atinjam a perfeição absoluta. Então, o que acontece, né? Aqui, eles são espíritos que eles já estão ali bem mais purificados, né? Então, tem muitos ali que, às vezes, atuam na ciência, né? Na filosofia, né? Em várias matérias aí, né? Tem conhecimento em muitas matérias aí, e também são espíritos bondosos, né? Ele tem aquele desejo sincero de fazer o bem sem esperar nada em troca. Enquanto espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem os que durante a vida tornam-se dignos disso e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos, aqueles que não se comprazem nela. Então aqui, lembrando o seguinte, né? Esses espíritos, eles aproximam de nós, né, a partir da nossa vibração, né? Então, se a gente tem um estilo de vida muito negativo, né, com muitos vícios, né, ali se a gente faz muita coisa ligada ainda ao material, né, muita coisa ligada à energia, né, de baixo nível, esses espíritos, eles não conseguem se aproximar de nós e às vezes nos ajudar, né? Igual foi dito aqui, né? Eles são capazes de neutralizar a influência de outros espíritos ali. Mas para isso, né, a gente tem que mostrar que a gente quer evoluir, né, que a gente quer mudar de vida, que a gente está buscando ser melhor a cada dia, né? Então, eles percebendo isso, eles vão aproximar de nós e vão estar nos ajudando a gente poder crescer cada vez mais. Quando encarnados, esses espíritos são bons e benévolos aos seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme. E fazem o bem pelo bem. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares, sob os nomes de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstições e ignorância, foram considerados divindades benfeitoras.